Toda a sequência após o ato administrativo de 26 de março de 2014, em que Edilson Amorim monocraticamente assinou a adesão da UFCG-EBSE, é de responsabilidade da administração da universidade. A ameaça de impedimento à participação democrática da população e da comunidade na reunião do colegiado pleno também são mais um motivo para estarmos aqui hoje. Não aceitaremos o avanço do autoritarismo na UFCG. Porque continuamos lutando. Nacionalmente, a EBSE estagnou. Dos 47 HUs, 24 não assinaram contrato. Onde a EBSE já está em funcionamento, há grande insatisfação e muitas denúncias. Não resolveu os problemas antigos e criou novos problemas. A EBSE ainda não se instalou na UFCG, não firmou contrato e o Conselho Deliberativo do HUAC não reconhece a decisão do reitor. A comunidade da UFCG já decidiu, disse não à privatização dos HUs em vários fóruns, assembleias e no colegiado pleno em 29 de 10 de 2012 por 36 votos a 4. Esta é a decisão que é válida até hoje. O reitor fez a adesão em um ato autoritário e ilegal, que está sendo questionado na justiça por meio de uma ação popular. O ato do reitor deve ser revogado por desrespeitar o Estatuto da UFCG, que afirma que o Conselho Universitário é órgão máximo de funções normativa, deliberativa, de planejamento e de fiscalização da UFCG. E em seu artigo 19 afirma que compete a esta instância criar, desmembrar, fundir ou extinguir centros, unidades acadêmicas, órgãos suplementares e órgãos de apoio acadêmico administrativos, ou seja, a entrega da adesão dos HUs da UFCG não poderia ser ato administrativo do reitor, muito menos após a decisão votada em 29 de 10 de 2012. O reitor tentou justificar seu ato com um abaixo-assinado de 26 conselheiros, de legalidade questionável, pois o cabeçalho foi feito posteriormente às assinaturas, colhidas em uma lista de presença do próprio colegiado pleno, sendo protocolado após alguns mandatos, inclusive terem vencido. Apesar da reitoria não responder ao ofício das entidades sobre a situação do HUJB, mesmo sem adesão efetiva, o hospital continua em funcionamento, mostrando a falsidade do pretexto de aderir para resolver emergencialmente a situação dos funcionários. A contratação emergencial dos funcionários para o HUAC também foi superada pela homologação dos candidatos a processo seletivo para o referido hospital por intervenção do Ministério Público, embora a administração continue dificultando a posse dos candidatos. Se a EBSE se instalar, haverá perda de direitos trabalhistas dos funcionários com a quebra do regime jurídico único. A privatização prejudicará a formação dos futuros profissionais de saúde, com possibilidade de redução de campos de estágio e subordinação das atividades de ensino e pesquisa. Fui procurar o nosso rei e acabei de perder. A privatização prejudicará a formação dos futuros profissionais de saúde, com possibilidade de redução dos campos de estágio e subordinação das atividades de ensino e pesquisa a interesses mercadológicos. Os usuários serão prejudicados com a intensificação da mercantilização da saúde e possibilidade de dupla porta de entrada, mediante favorecimento de conveniados. A própria Lei Federal número 12.550/2011, criadora da EBSE, é questionada pela ação direta de inconstitucionalidade número 4.895 de auditoria da Procuradoria-Geral da República. A EBSE quebra a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e desvirtua a natureza dos HUs os limitando a prestar serviços de assistência à saúde conforme pactos e metas de contratualização. A gestão de uma empresa de direito privado fere incisivamente a autonomia da universidade. Na prática, a gerência da empresa, com poderes amplos para firmar contratos, convênios, contratar pessoal técnico,
definir processos administrativos internos e definir metas de gestão acabaria com a vinculação dos HUs às universidades. Pela autonomia universitária, pela democracia universitária, abaixo a EBSER, abaixo o reitorado. Bom dia, Edson, como vai? Bom dia, Edson, como vai? Faremos o possível para barrar a EBSER. Bom dia, Edson, como vai? Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia. Senhora conselheira. Vou informar pela secretária que temos quórum regimental, temos quórum às 9h30. Que às 9h30 temos quórum regimental, embora estejamos começando, buscando instalar essa reunião 10 minutos, quase 15 minutos depois, por conta do tempo regulamentar. Consulto, como fiz na reunião anterior, por absoluta limitação de espaço. E tal qual o aviso que colocamos na convocatória, nos termos daquele aviso, pergunto aos conselheiros se temos condições de instalar essa reunião. Não! Vai ter pleno! 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 Por favor. Bom dia. Bom dia! Professor, não só o professor, mas a vocês que estão aqui, eu já conversei com ela. Eu entendo a posição de vocês de questionar o ato que gerou a EBSER aqui dentro e as discussões em torno dela. Eu entendo vocês questionarem esse ato. Até onde se pode apurar, o ato foi administrativo, me corrija se eu estiver errado. Você pode até questionar, como ela já disse que existe esse questionamento judicial, se é válido que esse ato seja administrativo ou não. Enquanto este ato for válido, não há o que esse conselho fazer para evitar que a EBSER, o processo da EBSER continue. Mas há o que a gente fazer quanto às reativações de matrícula, quanto a diretor que não teve jeito de tomar posse, que estão nessa pauta trancada durante algumas reuniões. A rotina administrativa da universidade ser parada por causa de um ato administrativo não se justifica. Porque o prejuízo que está sendo imposto aos diversos segmentos da instituição é um prejuízo grande. Eu entendo perfeitamente que vocês, não só vocês estudantes, mas como os servidores do HU e os outros servidores e professores que apoiam esse questionamento, se mobilizem para reverter a situação. Agora, este não seria o local, agora, nesse momento, enquanto a decisão judicial não derrubar o ato administrativo do reitor, esse não é o local para vocês questionarem. Porque não há o que esse conselho fazer para reverter esse quadro. Agora, blocar essa pauta significa fazer com que todas as outras rotinas administrativas sofram prejuízos graves. Inclusive os estudantes que pediram reativação de matrícula não podem mais cursar nesse período, porque já passou um terço do período, eles não têm nem como ser aproveitados nesse período.
considerando que alguns deles consigam a reativação, só vão ser aproveitados no período que vem. Ou seja, o prejuízo, estou citando só o exemplo que lhes é mais próximo, mas o prejuízo administrativo que vocês estão causando à instituição está sendo maior do que vocês estão conseguindo vislumbrar, uma vez que este conselho não tem como reverter um ato administrativo do reitor quando ele adere à EBSERH. Então você vai ter que provar isso para a gente judicialmente, porque dentro da legislação interna não há o que fazer. No momento em que vocês derrubarem esse ato administrativo judicialmente, o Conselho volta a ter condições de discutir a EBSERH. No momento, nós não temos, porque o ato administrativo que o reitor fez, no momento que ele aderiu, ele assumiu o ônus enquanto administrador da instituição, de que era ele o responsável por isso. E ele tinha amparo na legislação da gente para fazer isso. Ou seja, o Conselho não tem mais o que fazer. Derrube o ato administrativo dele, que pelo que a colega de vocês me disse, está em andamento esse processo. No momento que vocês derrubarem esse ato administrativo, este Conselho volta a ter condições de discutir e de tomar uma atitude. No momento, nós não temos condição de tomar atitude nenhuma contra a EBSERH, porque o ato administrativo do reitor tem, até o momento, amparo. Questione e derrube esse amparo e a gente consegue discutir. Enquanto isso, toda a rotina administrativa da universidade está sofrendo prejuízos. Eu citei só o exemplo mais próximo, mas existem outros nessa pauta que você pode ver. Está sofrendo prejuízos que não tem, alguns deles não tem como ser revertidos. Ou seja, para evitar a EBSERH, vocês estão causando prejuízos ao restante do processo administrativo, que é aonde o Conselho, no momento, tem como atuar. Bloquear a nossa participação na rotina administrativa não resolve o caso da EBSERH e prejudica o restante. Eu estou pedindo só a ponderação a vocês. A minha posição pessoal contra a EBSERH é conhecida dentro da instituição. Eu sou a favor de uma discussão mais detalhada sobre essa história da adesão à EBSERH, mas aqui não é o fórum, no momento, para essa discussão, porque nós estamos imobilizados pelo ato administrativo que o reitor fez e assumiu que foi ele que fez, eu que assinei, sem o amparo do Conselho, porque como era o ato administrativo, naquele momento ele não precisava do amparo do Conselho, mesmo o Conselho sendo contra, ele ainda tinha respaldo administrativo para esse ato. Uma vez que ele fez isso, se existe dúvida judicial desse amparo, questione na justiça, uma vez derrubado, nós voltamos a discutir. Mas no momento não tem como esse Conselho mudar a situação. Então eu estou pedindo a vocês que ponderem se o resto da rotina administrativa pode ser sacrificada em nome de uma discussão que não cabe mais a esse Conselho. Eu acho que o perdão reitor. Mas volto a perguntar, por respeito a todos os conselheiros, volto a perguntar a eles se podemos instalar essa reunião. Agradecendo a contribuição. Professora Ana, por favor. A posição de todos os membros do Conselho, certo? A gente já tem. Concordo com a professora. Agora, professora, com respeito ao senhor, esse Conselho, na minha opinião, isso aí eu coloco os conselheiros, a gente não tem condição de discutir a rotina da universidade dentro desse Conselho com esse tipo de intervenção, certo? Não são vocês que vão parar o pleno, gente. Não são vocês que vão parar o pleno, certo? Os conselheiros têm que ser ouvidos, os conselheiros têm que ser respeitados e a gente tem que tomar a rotina dessa universidade. Agora, eu como conselheira não me sinto à vontade de, neste momento, de continuar reunião nenhuma do pleno. Nenhuma. Nesse clima, nesse tipo de discórdia, não. A culpa é do reitor!
conforme aviso, fazendo constar em ata, pelo fato do plenário não ter se decidido, nem ter condições de se decidir pela instalação dessa reunião, que faça constar em ata quem deu causa à obstrução desta sessão. Obrigado.